Hoje eu tô especialmente animado e tem um motivo para isso. Estava eu pesquisando para fazer vídeos aqui pro Nerd, eu falei assim, olha só, essa bola quadrada aqui, será que daria um vídeo? Olha só, esse negócio aqui, será que dá um outro vídeo? E meio que eu esbarrei num desenho que tava lá, né, naquela abinha de recomendados, e assim, uai, isso aqui é He-Man? É o desenho do He-Man? Não, não é o desenho do He-Man. Mas que esqueletos que são esses daqui? E eu fui pesquisando e descobri que não tem nenhum vídeo no YouTube Brasil sobre esse desenho. Pode parar o vídeo aí, procura, você não vai achar, não tem nenhum. Eu tô que assisto o desenho, mas que história boa, os personagens são carismáticos, tem uns negócios bem divertidos aqui. Por que esse desenho simplesmente parece que ninguém nunca assistiu? Ele se chama Guerreiros Esqueleto. Você lembra deles? Os Guerreiros Esqueleto? Não, é bem provável que não. Porque meio que eles foram apagados da internet. Mas um desenho bom, com história boa e tal, o que aconteceu? Ah, pois é, o negócio é que só ter predicados não funciona, né? Você tem que ter mais do que isso. Isso é apenas faz de conta. E hoje no Nerd Show você vai ver por que Guerreiros Esqueleto simplesmente sumiu. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos começar falando sobre um pouco da história, que com certeza ninguém deve lembrar. É mais uma apresentação, né? Prazer, meu nome, Guerreiro Esqueleto. Tá aqui meu cartão. Foi um desenho que foi veiculado em 1994 lá nos Estados Unidos, mas só que passou, sim, aqui no Brasil, em 1995 dentro da finada e saudosa TV Colosso. E o desenho só teve 13 episódios, coisa que você sabe, né? 13 episódios é uma conta misteriosa ali que eles fazem para os desenhos. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo explicando, tá aparecendo aqui em cima, vai lá para você assistir. Mas vamos falar um pouquinho da história. Esse desenho se passa num planeta que se chama Luminite e a cidade se chama Luminicity, a cidade da Lumini. Tem um cara que se chama Barão Dark que quer pegar o cristal da luz estelar, que é um cristal místico que vai dar poderes a quem tiver o cristal e aquela coisa toda, né? Mas na hora que ele vai roubar lá o cristal, o príncipe Justin Steele aparece e fala assim, aqui não, violão. Ele não deve ter falado isso em termos, né? Mas tudo bem. E meio que fica naquele, eu quero, você não vai levar. Não, você nunca terá isso aqui. E o cristal meio que parte em dois, só que mesmo assim ele tem poderes. Quando o Justin, que é o príncipe, usa os poderes do cristal, ele vira o príncipe Lightstar. O poder dele é de lançar uns lasers, uns raios pelas mãos. Ah, o homem do raio, né? Nós ainda vamos falar sobre ele. E o Barão, né? Ele meio que o poder dele é se transformar num esqueleto. Eu não sei se eu vejo isso como um grande poder, assim. Mas além dele se a si mesmo transformar num esqueleto, ele consegue transformar outras pessoas em esqueleto. Mas essas pessoas têm que ter um coração meio malvadinho, sabe? Uma inveja, sei lá, um dedão encravado, porque a pessoa que tem o dedão encravado, né? A gente já não é puro do coração, não sei porquê. A vantagem dele ser um esqueleto e de transformar as outras pessoas em esqueleto é que eles são imortais, né? Meio Highlander, ou guerreiro imortal. E como o Justin tem um coração bom, porque ele é um príncipe, todo, meu Deus, olha, então ele não consegue transformar ele, porque senão isso poderia ter acabado rápido, né? Assim, eu transformo, pique pega, acabou. E toda a história do desenho se desembola aí ao redor do Barão tentando pegar essa metade do cristal para juntar os dois para poder dominar o mundo, né, e tal, e fazer seus planos malignos acontecerem. Aquela coisa de anos 80. Só que para isso ele começa a juntar mais membros na gangue dele para aumentar o poderio bélico para ele conseguir alcançar o objetivo dele. E do lado do Justin só se juntam duas pessoas. A irmã dele, que é a Talin, e o tio dele, que é o Ursak. E também o Green Skull, que aqui é o irmão mais jovem do príncipe lá, só que ele meio que tem inveja dele estar no trono e tal, então ele conseguiu, ali, ó, vou transformar. E virou. Eu suponho que tenha merecido este rosto. Já do lado do Barão, pega uma lista aí, vamos anotar aqui, porque é muita gente. Tem um meio esqueleto, meio ciborgue, que é o Seaborn. Tem uma criatura esqueleto que chama Arácula. Tem uma esqueleta que chama Shrek. É Shrek mesmo, só que escrito de um jeito diferente, não é o Shrek. Mas só que no final da temporada, o Barão Dark acaba conseguindo pegar essas duas metades do cristal, juntar, meio que acontece uma super batalha lá, né, pra conseguir esse cristal, e meio que metade da energia do planeta foi pro saco.
E os soldados esqueletos do Barão estavam vivos, o que estava preparando ali para uma ótima segunda temporada. Se ela existisse, né? Não tem, gente. Simplesmente não aconteceu. Tem algumas informações que falam que eles tinham uma ideia de trazer um dragão esqueleto, que inclusive virou brinquedo, um lobisomem esqueleto também, mas a história era boa até aqui, né? O que será que aconteceu? Ah, a história começa a ficar melhor ainda. Atenção, atenção, parando a programação para um comunicado muito importante. Na verdade, eu acho que é o mais importante da história do Nerd Show. Um sonho se tornou realidade. Eu sei que você sempre quis comentar nos vídeos, debater comigo aqui, trocar ideia, mas agora tudo isso vai ser possível. Porque que rufem os tambores, vai ser lançado o primeiro Nerd Show, o show no teatro, onde nós vamos gravar um episódio ao vivo aqui do canal e você pode participar, olha só que beleza! No dia 7 de março, no teatro, no Shopping Morumbi, nós vamos fazer o primeiro Nerd Show, o episódio ao vivo do Nerd Show. E você pode participar, você pode estar nessa plateia maravilhosa pra gente fazer muita bagunça, pra gente rir bastante, pra gente... Gente, vai ser muito da hora. Eu tô muito animado com isso. E ó, os dados estão aparecendo tudo aqui na tela. E oficialmente os ingressos estão liberados. Você pode ir levar a família, leva todo mundo. Vamos fazer uma baguncinha lá no teatro, falar de uma nostalgia. Só que ao vivaço, olha só que da hora. Então tô esperando você lá, lugares limitados. Corre, porque eu não sei quando vai ter, mas vai ser um negócio único. Então vamos lá. Tô esperando você no Nerd Show, o show. Para você comprar o ingresso, você pode clicar no primeiro link da descrição ou pode apontar sua câmera pro QR Code que está aparecendo aqui, mas não perde tempo, hein? Depois você não vai chorar, não. Para a gente entender como que o negócio deu errado, a gente tem que entender como que isso iniciou. E é da mente de um cara que realmente tinha alguma coisa a ver com He-Man. Guerreiros Esqueleto é criação do Gary Goddard, que por acaso é o diretor daquele filme Mestres do Universo, que a gente tem que fazer um vídeo sobre aquele filme ali, porque aquilo ali, né, não tem jeito. E caso você não saiba, é um filme lá de 1987. E a ideia veio na cabeça do Goddard quando ele tava lá com o filho dele. Sabe aquele momento da historinha que você diz assim, filho, hoje eu vou ler uma bela história pra vocês. É de uns esqueletos. Aí, tipo, ele tava lendo a história e aparece um esqueleto no meio da história. Aí o menino fala assim, ah, esqueleto, monstro, monstro. E ele ficou assim, esqueleto, monstro, esqueleto, monstro. Esqueleto, monstro. Sempre que aparece um esqueleto, as crianças logo vão pensar aqui, ó, já tem um monstro. Aí ele ficou com esse trem na cabeça, aquele negócio que vai fermentando assim, sabe? Pois é. Aí ele pensou num negócio, e se eu fizesse um grupo de esqueletos que representa a morte e um grupo de pessoas normais que representa, tipo, a luz, né, o bem contra o mal, aquela coisa normal. E começou a trabalhar nessa ideia. Trabalhou como? Só ficou pensando? Não, ele tinha que fazer os contatinhos dele, né? Ele foi atrás, inclusive, de um artista para desenvolver como que iam ser esses tais esqueletos, porque ele começou pelo pessoal do mal, os esqueletos, que eram interessantes. E ele foi atrás de um artista que chama Neal Adams, que por acaso já tinha feito até as histórias em quadrinhos do Batman. E pediu para ele desenhar os primeiros conceitos dos personagens que ele tinha na cabeça dele. E assim que o rabisquinho ficou pronto, assim, ele já tirou da mão do cara assim, pronto, agora eu já tenho aqui meu material de ouro, né? E fez o quê? Levou imediatamente para a sede da Playmates. E o que é a Playmates? É uma indústria de brinquedos. Por quê? Ele falou assim, ó, o pessoal da Playmates, ó, tô com uma ideia genial aqui. É um papel, ó, tá vendo? Uns esqueletos aqui doidaços, uns esqueletos bonitos. A gente podia fazer uns brinquedos disso aqui. O que vocês acham? Você tem que lembrar, né, que o pessoal gostava muito de ganhar dinheiro com um brinquedo. Vídeo de He-Man, Star Wars e tantos outros. Aí a Playmates olhou assim e falou assim, eu gostei dessa ideia aí, porque um design meio diferenciado, né, uns esqueletos mais detalhados, porque naquela época os bonecos eram tudo meio, né, e ele todo trabalhado e os brinquedos era da hora mesmo, gente. A ideia era boa. A Playmates falou assim, tá bom, vamos fechar essa parceria aqui. Aí falou assim, beleza, já que nós vamos fazer os bonecos, eu vou atrás agora de alguém pra criar esse desenho animado, porque quanto mais passar esse desenho animado, mais a gente vai vender boneco. Fechou? Bora! Foi aí que ele foi atrás de um canal de televisão chamado CBS. E chegou falando lá, gente, eu já tenho quem faça os brinquedos, né? A gente só tá precisando aqui fazer o desenho animado. Vocês podem fazer essa parada acontecer pra nós? Vamos que vamos. Eles olharam, gostaram da ideia, falaram assim, é uma boa coisa. Isto sim que é um desenho modernista, hein? Mas tinha um caminhão de ideias chegando de outros desenhos. Eles meio que falaram assim, bom, a gente só pode escolher um, a gente tá analisando aqui quais que vão ser feitos, quais que não vão ser. E ficou meio que aquele
aquele suspense, aquele negócio que te deixa olhando no celular toda hora, falando assim, será que ela mandou mensagem pra mim? Será que ela mandou... E agora? Será que ela mandou mais mensagem pra mim? Só que como a CBS já tava em dúvida se ia fazer ou não, ele fala assim, ih, mas eu não tenho nenhum roteiro, né? E ele tirou isso das profundezas de qualquer lugar, porque ele contratou mais uns redatores, mas fez a ideia do episódio piloto em 4 dias. E ao mesmo tempo que ele tava escrevendo o negócio, a CBS estava discutindo, a Playmates já tava lá numa feira, né, muito famosa lá de brinquedos, e falando assim, não, porque nós vamos fazer os guerreiros esqueleto, que não sei o quê, e tava falando pra Deus e o mundo. E foi bem no meio dessa feira que a Playmates recebeu a notícia meio que assim, Ale, sim, eles vão fazer, pode ver. Aí eles ficaram assim, doidos, agora se o negócio vai rolar o desenho. Boa notícia pra todo mundo. Inclusive, teve até uma revista especializada da época lá, né, dos brinquedos e tal, que falou que esses tais guerreiros esqueleto eram, tipo, a sensação que ia superar o He-Man lá em 1994. E também puderam, porque eu não sei se vocês estão percebendo, os bonecos eram bonitos, né? Realmente não dá uma vontadezinha? Ficou aqui, ó. Bom, mas o desenho foi produzido pela Landmark Entertainment Group e foi lançado às 8h30 da manhã, o horário nobre para os desenhos animados. E o desenho estreou no horário nobre, os brinquedos estão tudo pronto aqui, eu falei assim, uai, mas então o caminho tá pavimentado, né? É só colher os louros agora. Mas claro que eles começaram lançando só a linha dos vilões primeiro, porque os vilões mesmo que eram a coisa mais legal do desenho, né? Até dos brinquedos também. E depois que eles foram lançar os personagens mais mocinhos, assim, porque eles eram meio genéricos mesmo. Uma coisa interessante aqui é que era a segunda vez que o nome do desenho era dos vilões e não dos mocinhos. Isso aconteceu com outro desenho de 86 que chama Inumanoides. Não sei se você deve lembrar. Mas além dos bonecos, as fichas estavam todas na mesa, gente. Eles estavam doidos assim para lançar esse tal desses bonecos, para vender, para ganhar dinheiro. Então eles investiram bastante no marketing. Tinha boné, tinha jogo de tabuleiro, tinha história em quadrinhos e até um jogo de videogame foi lançado. Parecia que tava tudo certo, tudo engatilhado para virar a grande nova sensação. Só que teve um pequeno problema aí nesse projeto e eu não sei se você pensou nisso até agora. Será que você percebeu o que deu errado de tudo que eu falei aqui? Vamos ver. Eles meio que não pensaram em quem realmente comprava esses brinquedos, sabe? Porque a criança adora. Ah, pai, nós podemos ficar com ele, por favor. Mas quem vai lá e paga são os pais. Não! As crianças ficaram doidas com os bonecos, né? Aqueles esqueletos todo detalhado e tal. Mas vai dizer se o pai americano lá, médio, né, ia querer comprar um esqueletão pra dar pro filho dele nos anos 90. Você acha que ia comprar? Não ia, né? Não ia. A gente sofreu tanto aqui com o baralho do Yu-Gi-Oh!, com Dragon Ball Z, a coisa do Capiroto. Ih, rapaz, é tanta história. Pra você ter uma ideia, nessa época os pais já tinham até uma certa resistência com Power Rangers, porque falavam que era um desenho violento, uma série violenta, que tinha pancadaria e tal. E era a coisa mais bobinha do mundo. Imagina comprar os esqueletão. Nem pensar, soldadinho. A ideia deles foi muito boa, porque eles começaram a lançar os brinquedos esqueleto para chamar a atenção e realmente conseguiram. Só que, né, teve um pequeno problema aí dos pais. E tem uma outra coisa agora que na verdade, é muito estranho, mas você tem que pensar nessas coisas. Por exemplo, a gente tá falando sobre guerreiros esqueleto. E eu tava assistindo o desenho e eu tava achando sensacional. Muito bom. A história é muito boa, os personagens são muito bons. A música de abertura é muito legal. Mas se eu tô achando legal agora, é porque esse desenho não era pra criança. Alguém já lhe disse que tem ossos bonitos? Eu tenho certeza de que há um belo esqueleto por baixo de toda essa carne. Porque normalmente a gente vê as coisas de criança mesmo hoje em dia e fala assim, vale pela nostalgia. Mas isso é bom hoje. Ou seja, o público certo não era o público infantil, era o público infanto-juvenil, adolescente. Até porque o desenho ele é mais sombrio. Inclusive ele não é nada parecido com o He-Man nesse sentido, ele é sombrio mesmo. E faltou um planejamento. A gente não pode pôr a culpa da falha do desenho nos brinquedos. Falar assim, porque não vendeu. Não, não é isso. É porque olha só, 8h30 da manhã, quem tá lá vendo a programação infantil
infantil são as crianças, eles que estão lá. O adolescente, o pessoal, eles acordam um pouco mais tarde, eles não estão parados lá, o horário deles era outro, mas eles quiseram vender esse desenho como se fosse um desenho totalmente infantil. E foi assim que depois de toda essa preparação e tal dos brinquedos, Guerreiros Esqueleto meio que foi esquecido tanto aqui no Brasil quanto na TV americana, que foi de onde ele surgiu. Quem viu na época até que não entendeu direito, mas vê hoje e fala assim, meu Deus, esse trem era bom demais. E eu concordo com eles, Guerreiros Esqueleto merecia uma segunda chance. Mas em 2015, Guerreiros Esqueleto teve como se fosse um retorno quase que meio triunfal, pelas mãos de um designer de brinquedos que se chama Jorge Gaspar. O Jorginho lançou um financiamento coletivo na internet que é tipo, as pessoas vão lá, pegam uma ideia, né, lança a ideia e você vai ver se você investe ou não para receber um tipo de recompensa. Ele fez uma nova roupagem dos brinquedos dos Guerreiros Esqueleto, para deixar eles um pouco mais atuais, se é que a gente pode dizer assim. E nessa mesma campanha aí, ele tinha até alguns planos de lançar mais bonecos, né, do irmão lá, do príncipe e tal, mas não alcançou o financiamento e ficou por lançar o Barão Dark e só uns brinquedos normais. E na verdade, esse foi o último sopro de vida de Guerreiros Esqueleto e nunca mais quase se falou sobre isso. Inclusive eu te falei, não tem outro vídeo no YouTube Brasil falando sobre eles. É um desenho totalmente perdido que com certeza pra mim seria a evolução do He-Man, como se fosse pegar o público do He-Man, evoluir ele pra quando eles ficassem mais velhos, assistirem os Guerreiros Esqueleto, mas foi um foguete que molhou, não foi lançado, não decolou. E eu tô com uma ideia aqui de fazer um quadro sobre desenhos perdidos, desenhos esquecidos. A gente trazer aqui alguns desenhos e mostrar assim, putz, esse aqui ninguém mais lembra. Eu tô querendo saber se vocês querem ver esse quadro no Nerd Show, porque eu tô doido pra fazer aqui, tá? Eu já tenho algumas ideias em mente aqui de coisas que eu achei. Então fala comigo aí nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal e vou deixar mais 2 vídeos para você assistir que eu quero saber se você vai gostar ou não. Mas eu espero que você goste, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!